no Brasil. Olha as ideias dos caras. Então eles falavam isso, escreviam sobre isso. Né? Textualmente, o Nina Rodrigues falava sobre isso. Aliás, muito antes, né? Você pega o livro do George Benz, lá que era Economia Cristã dos Senhores para com os Escravos, um negócio assim. George Benz, quem quiser depois pesquisa isso. Eu já escrevi, inclusive, sobre isso. Esse livro é muito curioso, porque foi um livro escrito no século XVII, 1600 e pouco, por um jesuíta, que escreve um livro para defender os escravos da violência dos senhores. Porque os caras castigavam, torturavam os escravos, caramba. Aí eles falam, pessoal, vamos pegar leve e tal. Só que é o seguinte, o que ele vai dizer nesse livro? Primeiro, ele vai sustentar um argumento dele da escravidão aquela infame tradição fake teológica da maldição de Cam, né, que fala que o Cam, que é o pai de Canaã, que é o filho de Noé, né, quando o Cam vê o Noé bem louco, pelado lá, e aí o Noé acorda, depois que passou toda a questão do dilúvio lá e tal, e aí o Noé amaldiçoa o filho do Cam, fala, maldito seja Canaã e tal, ele vai ser escravizado pelos seus irmãos e não sei o quê. Aí, segundo essa teoria aí, é Canaã que vai para o continente africano. Então, existe um negócio teológico aí que foi... É uma fake news teológica que foi propagada, exatamente, que foi propagada e que, assim, não tem nada a ver, mas ela serviu para sustentar a escravidão no contexto cristão. O George Benz usa isso no livro. Ele fala, a gente sabe e tal, porque tem lá, né, eles vêm da tradição de Cã e tal, não sei o que lá. Então, primeiro ponto. Segundo, ele fala, a gente sabe que se você deixar esse pessoal meio solto, no ócio, eles vão fazer maldade. A gente sabe que todo mundo no ócio faz maldade, mas eles, os negros, né, os africanos, eles são muito mais propensos. Se o ócio é uma escola de maldade, eles são PhD. O cara fala isso. Num livro para defender o escravo, ele fala, tem que tomar cuidado. Então, não é para espancar, mas você tem que tomar cuidado. A gente sabe que se você deixar esses caras soltos, eles saem cometendo todo tipo de atrocidade, porque isso é da natureza deles. Tipo a Chiquinha defendendo o seu Madruga, né? Exatamente. Todo errado. Então você vê, é um país que foi construído com esse imaginário. Foi construído assim. Aí você pega, se você voltar um pouco antes, desculpa te interromper e me alongar, cara, mas você pega uma história de um Henrique Dias. O Henrique Dias devia ter, eu não sei porque que não... Sim, devia ter já série, novela, tudo sobre ele, porque o cara aparece ali no século XVII, no comecinho, na Guerra dos Guararapes, né? Uhum. Ele é um dos heróis da Guerra dos Guararapes. Ele e o Felipe Camarão, que era indígena, né? Então, o Henrique Dias, cara, é um cara preto mesmo, né? Cara, não era mulato, né? Já era preto mesmo. Ele é um cara preto que aparece. Ninguém sabe de onde que ele aparece, quem ele era, assim, né? Quem era pai, quem era mãe, nada. Ele aparece e se alista no exército português para lutar na Guerra dos Guararapes. Os caras aceitam o alistamento dele e aí ele fala, eu posso montar um pelotão com escravos? E aí os caras falam, tá bom, né? Estamos precisando de braço e tal. Então ele pega, monta lá um pelotão que chama de terço na época, né? Ele monta um pelotão só com escravo e vai pra guerra. E aí, frita, massacra, e o caramba. Aí diz a história dele que ele perde um braço, toma lá um negócio no braço lá, cai um pedaço do braço, aí ele fala, não vai dar tempo de operar, arranca logo esse negócio de uma vez. Aí ele arranca, volta pra guerra com um braço só e tal, virou um herói. Herói a ponto de, terminada a Guerra dos Guararapes, ele vai para Portugal para ser condecorado pela rainha portuguesa, a rainha mãe na época, né? Ele foi condecorado lá em Portugal e ele faz uma solicitação a ela para ele poder libertar aqueles escravos que lutaram com ele lá na guerra. A tropa dele. E se tornar o prefeito daquele pessoal. A rainha autoriza, ele vem para o Brasil, volta e aí ele vira um governador daquele terço ali, num vilarejo ali, sendo um cara que um prefeito, uma espécie de prefeito daquele pessoal. Que massa. Aí acontece um problema depois com outro general que começa a maltratá-lo. Ele manda uma carta pra rainha falando, tem um fulano aqui que tá me tratando mal. A rainha manda um pito pra cá pro cara, mandando o cara respeitar o Henrique Dias. Ele vai pra Portugal de novo. Ele foi 2 vezes pra Portugal, foi recebido pela rainha e tal, não sei o que lá. Século XVII.
Não tinha nem 100 anos de escravidão no Brasil ainda. Esse cara aparece. E esse terço continua ainda durante muito tempo da morte dele. Esse terço ainda continua muito tempo. Inclusive, né, como é que fala? Dessas contradições malucas que existem no Brasil. O terço do Henrique Dias chegou a lutar contra Palmares. Caraca. Que doideira, cara. Que loucura. 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 Então, assim, hoje o cara falaria, não, somos alienados, não sei o que. Cara, hoje tem um monte de, né? Mas aí a atitude do Bisotto é que voltando pro Bisotto. Você acha que não foi com Nossa, dolo? eu conheço o Bisotto. Então, Porque entrou nessa margem aí, não sei onde ele tá se encaixando, né? Se não foi dolo, com dolo, o que você sentiu sobre a situação? O que eu digo e repito aqui? Os brancos naturalizaram chamar o negro de macaco no Brasil. Isso é secular. Então, assim, há séculos isso acontece. O problema é que esse epíteto, esse xingamento, ele tem história. A gente acabou de falar agora aqui. Sim. Né? Ele tem, o histórico dele é o racismo científico. O racismo científico que considerava o negro menos evoluído, o africano menos evoluído do que o europeu. Isso vai desembocar lá, lembra? Tem coisa, muito filme que fala disso, dos negros que eram expostos lá na Europa, lá, né, na Inglaterra, não sei o que e tal, expostos num zoológico. Então isso é um fruto daquela mentalidade que o racismo científico vai propagar, que o africano é menos evoluído, né? Assim, em termos de humanidade, do que o europeu. E aí, assim, claro, se você volta para lá, você entende que, assim, claro, a África, à época, ela estava em declínio. Então você vai encontrar lá, o europeu chega lá já com catedrais, com não sei o que, com música clássica, aí ele vai na África, chega lá e vê os caras tudo seminu, um negócio de oca de ser, né, tipo, né, tribo, não sei o que, então, né, foi dois para fazer essa associação. Claro, ignorando todo o resto, ignorando que houve Timbuktu lá, uma faculdade entre aspas, mas um centro de estudos muito avançados lá no Mali, né, há séculos, antes das universidades europeias já tinha Timbuktu, já tinha outros centros de estudos dos islâmicos lá no continente africano, sem considerar a pirâmide que a África, né, o Egito fica na África, sem considerar todo o avanço tecnológico, científico e de conhecimento que era africano e que depois, inclusive, os gregos aprenderam muito lá. Eu não digo que eles roubaram, como costumam dizer, mas assim, claro, foram para lá, aprenderam coisas lá na África, levaram para a Grécia, como é que se fala? Mudaram, fizeram daquilo outra coisa e tal, mas enfim. Então, assimilaram. Então, esquecem tudo isso e olha só para aquelas regiões onde estão mais precárias e tal. Mas esse epíteto, esse xingamento de macaco, ele está dentro desse contexto histórico. É óbvio que atualmente ele não tem mais essa conotação, mas ela tem uma conotação de ser um apelido muito ofensivo. É como o nigger lá nos Estados Unidos. Uhum. Então aqui ele é muito ofensivo. E para mim, e eu escrevi um artigo inteiro sustentando isso, ele para mim é o xingamento racista por definição. Porque ele é um xingamento de desumanização. E isso acontece desde sempre. Eu fui chamado de racista, de macaco na minha vida muitas e muitas vezes. Quando eu era criança, sobretudo. Depois de adulto, não, porque se o cara me chamar de racista, eu até falo isso no artigo, porque o artigo parte disso. Esse meu artigo, porque um negrão... Foi um caso aí que um negrão socou um cara num posto de gasolina que chamou ele de macaco. Aí eu falo assim... Porque aí o pessoal da direita ficava... violência, não sei o que. Eu falei, Então agora vocês são contra a violência? Então assim... Eu escrevi o artigo para dar um pito no pessoal da direita, porque o artigo fala isso, para evitar o duplo padrão. Porque aquele papo da direita que existe, e existe mesmo, de não, é mimimi, o Brasil é aquele papo lá, não, aqui todo mundo é igual, é só você se esforçar que você consegue esse papo todo, que é uma baboseira do caramba. Então, a direita tem uma tendência muito grande de menosprezar, minimizar e negar o problema. Então eu vi um monte de gente reclamando que o cara tinha socado o outro lá porque foi chamado de macaco. Eu falei assim, não, peraí, mas agora vocês são contra? Né? Vocês são contra a violência nesse contexto? Por que não? Se vocês são contra a lei antirracismo, por exemplo, alguma coisa a pessoa tem que fazer quando ela for chamada assim, quando ela se sentir ofendida. Então, então esse apelido tem um lastro histórico que é pesado, mas ele foi normalizado. O meu filho, por exemplo, que agora tem 21 anos,
Quando ele era criança, ele chegou em casa um dia e falou: ó, pai, um fulano de tal me chamou de macaco lá na escola. Ele devia ter uns, sei lá, 11 anos, sei lá, ou menos até, 10, 11. Aí eu já fiquei pé da vida, falei, ó... Aí eu falei pra ele, quando acontecer isso, você pega uma cadeira, um negócio... Faz igual de moto, pega a cadeira e plá. Aí ele falou pra mim assim, aí meu filho falou pra mim assim, não, pai, ninguém nem gosta dele lá. Foi o que ele me falou. Mas aí no outro dia minha esposa foi lá na escola e aí, né? E desceu a lenha lá e tal. Mas assim, é uma coisa que no Brasil ficou normalizado. Então as pessoas acham que esse tipo de xingamento, ele é igual chamar outro de bobo feio, o cara de melão. Mas não é. É um apelido que tem lastro histórico pesado, de desumanização. Então o que eu digo no meu tweet lá, e que o Bisotto depois concordou, assim, nenhum branco deve ficar confortável no Brasil de chamar uma pessoa negra de macaco. Então vocês têm que fazer um exame de... Vocês têm que fazer um exame de consciência em relação a isso. Você não pode se sentir confortável assim, não vou pedir desculpa, porque é isso aí mesmo, eu falei ali na hora sem pensar. Não. Não tem esse negócio de falei sem pensar e tal, não. Você tem que tirar isso da sua cabeça. Você tem que entender. Então, o constrangimento pedagógico, você tem que entender, você errou. Eu não vou falar que você é racista, tal, mas você errou. E o xingamento com o qual você xingou lá o Vini Júnior é um xingamento racista. Inclusive, você usa o termo usado pelos espanhóis quando xingam ele disso, querendo ofendê-lo nesse sentido. Com essa conotação. Então, assim, nenhum branco no Brasil deve se sentir confortável de chamar uma pessoa negra de macaco. Porque eu não vou chamar todo branco que faz isso de racista, mas é um xingamento racista por definição. Se você não for racista de fato, nessa hora que você me xingou, você foi. Então você tem que falar que você errou. Você tem que pedir desculpa mesmo, tem que falar. É que, claro, você sabe, internet pedir desculpa não adianta nada, mas... É, um cancelamento... mas você tem que falar. Você tem que falar. Gente, ó, entendeu? Eu sei, fiz besteira e tal, assim, entendo, né? Então esse é o meu posicionamento a respeito disso.